Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. São João Diego, rogai por nós. Ou também pode ser chamado de Juan Diego. Queridos e amados ouvintes do programa Oração da Manhã, nesse abençoado dia 9 de dezembro, celebramos a memória de São Juan Diego. Segundo os antigos testemunhos, a imagem da Virgem de Guadalupe apareceu impressa no manto do indígena Juan Diego, próximo da atual cidade do México, por volta de 1474. Em 1531, esse jovem faleceu. Dotado de puríssima fé, Juan Diego conseguiu com humildade e fervor que sobre a colina do Tepeá que se edificasse um templo em honra da bem-aventurada Virgem Maria de Guadalupe, cujo culto propagou-se rapidamente, sobretudo entre os nativos. A sua canonização ocorreu em julho de 2002 pelo Papa João Paulo II. Que a devoção de Nossa Senhora de Guadalupe encha de paz e de vida nossa Igreja da América Latina. Dia 12 agora, vamos celebrar o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Bem, queridos e amados ouvintes, estamos vivenciando o tempo do Advento, último mês desse ano 2025. O tempo não para e o tempo é o Senhor da razão, Ele vai. E o tempo se encarrega de construir e destruir. No tempo nós construímos valores, virtudes, mas o tempo também destrói aquilo que não é bom para a humanidade. Vocês já prestaram atenção que os impérios mais duros, terríveis, que se levantaram sobre a face da terra se acabaram? Todos se perderam no tempo. O Império de Roma, o mais poderoso, que matou milhares e milhares de cristãos. Vai cair um dia a China, esse império comunista triste, que persegue terrivelmente a igreja, como também Coreia do Norte, como Cuba, como Nicarágua, Venezuela e outros lugares onde na América Latina se cultiva ditaduras, autoritarismos. O Brasil também não fica de fora disso, mas tudo isso passa, porque as ditaduras, os autoritarismos que se levantam no mundo contra Deus e contra a liberdade, têm atrás de si os paradigmas humanos, miseráveis como é miserável todo ser humano. Por isso termina, por isso acabam. Que Nossa Senhora interceda para que a nossa vida possa ser uma vida de liberdade em Cristo. Se Jesus libertar o Brasil, ele será verdadeiramente livre. E as orações, desde a primeira missa, no dia 26 de abril de 1500, as orações do povo de Deus, dos homens e mulheres de santidade nesta terra, nunca ficaram em vão. Por isso, não temais, pois aquilo que hoje impera, como sendo algo que machuca, que estraga, que destrói, vai cair por terra. Assim, meus queridos ouvintes, todos os impérios, todos os autoritarismos que levantam no mundo, eles são destruídos pelo tempo, porque o tempo é o Senhor da razão e dos bons propósitos.
Seguindo ao documento do Santo Padre, o Papa Francisco Desidério Desiderável, sobre a liturgia, o número 56, o Papa diz assim: o sacerdote vive sua participação própria na celebração em virtude do dom recebido no sacramento da ordem. Essa particularidade se expressa precisamente na presidência. É o sacerdote que senta na cadeira presidencial da Santa Missa. Na catedral, a cátedra é do bispo, somente o bispo ou outro bispo senta nela. Na paróquia, a cedilha, que é a cadeira do padre, do pároco, onde os sacerdotes presidem e exercem o seu magistério. Como todos os ofícios que ele é chamado a desempenhar, o presidir não é primordialmente uma tarefa atribuída pela comunidade, mas consequência da efusão do Espírito Santo recebida na ordenação que o habilita a fazê-lo. Preste atenção nisso que o Papa está dizendo. Não é a comunidade que escolhe o presbítero. Já falamos aqui várias vezes que a Igreja Católica não é uma democracia, ela é uma hierarquia. A Igreja Católica, tudo nela é no discernimento do Espírito. A ordenação de um homem para ser padre, ela é discernida pelo conselho de formação no seminário e pelo bispo. Muitas vezes se ordena pessoas que depois dão problemas à igreja, mas há um discernimento. E o sacerdote, ele responde a um chamado de Deus muito importante, um chamado especial, que é a vida sacerdotal. Como isso é importante. E a ordenação é que o habilita a poder presidir, a sentar na cadeira presidencial e presidir o mistério da Eucaristia, que é a nossa Santa Páscoa semanal, no domingo e no cotidiano. Muitos sacerdotes hoje têm a belíssima e recomendada devoção pela Igreja de celebrar a Santa Missa todos os dias. O presbítero também é formado pelo seu presidir a Assembleia. O sacerdote precisa ter uma boa formação litúrgica no seminário e mesmo depois de ordenado, continuar a ler, a estudar, a habilitar cada vez mais seu coração para celebrar os grandes louvores de Deus. A liturgia não é uma brincadeira, é algo sério, é algo profundo, que requer do sacerdote perícia, conhecimento, profundidade, para celebrar e presidir com dignidade. Por isso, eu sempre recomendo a vocês, ao chegar na igreja, reze pelo padre que vai presidir a Santa Missa. Talvez esse sacerdote não é preparado. Talvez ele esteja carregado de ideologia, tomado pela teologia da libertação, já perdeu aquele senso do sacramento, tem uma mentalidade mais protestante do que católica, mas confia, Deus vai agir pelas mãos dele, porque é Cristo que age no sacerdote. E se ele faz na fé da igreja, a missa é válida. Reze pelo sacerdote que não tem zelo, nem pelos paramentos, não tem zelo pelos gestos na liturgia, nem é capaz de moderar o povo para a santidade, para a piedade litúrgica. Reze por ele. Reze pelo sacerdote que usa às vezes a liturgia para expressar a sua ideologia. Uma ideologia marxista, uma ideologia que não tem nada a ver com o Evangelho. Reze, porque nós temos visto muitos sacerdotes se converterem nos últimos tempos. Muitos que saíram desta compreensão estreita, medíocre, esta mentalidade de curral, para uma mentalidade ampla daquilo que a igreja quer de nós. Os sacerdotes, todos eles, precisam da nossa oração.
e muita oração. Rezemos pelo sacerdote para que presida bem os santos mistérios. Compartilho com você, prezado ouvinte, a antífona de entrada da Santa Missa, que é de Jeremias 31. Olha que beleza. Ó nações, escutai a palavra do Senhor e levai até os confins da terra. Eis que chega o nosso Salvador, não tenhais medo. Non avete paura, não tenhais medo. Deus não é um fantasma, Cristo não é um fantasma. O mistério do ressuscitado não é para causar medo, mas é para causar amor, remorso pelos pecados e desejo do céu. Advento é isso, esse tempo que nós estamos vivendo agora da celebração da esperança do Cristo que voltará, não é para causar medo. As leituras duras que o Evangelho traz para nós nesse tempo, não é para encher o nosso coração de medo, mas de amor, de desejo de Deus, de vontade de querer cada vez mais seguir os mistérios inefáveis do Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver essa segunda-feira com muita alegria, com muita humildade, dia que nós rezamos pelos nossos mortos e cultivamos no nosso coração o desejo da virtude, da humildade, do reconhecimento que nós valemos pouco nesse mundo. Que Deus nos ajude a viver essa graça. Te convido a orar pelos que nos assistem. Pai Santo, Deus de amor e de poder, abençoa os aflitos, os enlutados. Abençoa, Senhor, as famílias que precisam de paz, que estão carregadas de sofrimentos, de tristezas, de dores. Vem, Senhor, em auxílio daqueles que carregam no corpo as chagas da doença, dos que estão afundados na tristeza, na dor, nos vícios, na angústia, no pensamento de suicídio. Cura, Senhor, liberta as almas sofridas e angustiadas pelos tormentos da vida e da existência. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria e de São José, venha sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha, prezado ouvinte, uma abençoada semana de trabalho, muita luz, muita paz. Deixa uma mensagenzinha aqui para nós, deixa o seu like, compartilhe o nosso programa e não deixe de se inscrever neste canal. Até à noite, às 21 horas, quando nós teremos a nossa catequese Eclésia Santa com o Catecismo da Santa Igreja Católica. Boa semana para todos.